Água da fé. O que Deus falaria para nós em relação à fé, em relação a termos fé, em relação a sentirmos a fé? E eu acredito piamente que Deus derramaria de um jeito único para nós. E Ele falaria assim, ó: meu filho, minha filha, você me busca em tantas direções, tenta me encontrar nos sinais visíveis, nos milagres externos, nas certezas palpáveis. Porque eu sou a presença silenciosa dentro de você. A certeza que não precisa de provas. O fundamento da fé está em onde tudo que existe. A fé não é uma aposta no futuro, nem uma espera ansiosa pelo que virá. A fé é o reconhecimento de que eu já estou aqui, agora, sustentando cada célula do seu ser, guiando cada passo do seu caminho. Quando você solta o medo, quando você escolhe confiar, você se alinha comigo. Você não precisa enxergar a estrada inteira, apenas dar o próximo passo com o coração entregue. Porque eu já percorri esse caminho antes de você. Você sente o peso do mundo sobre os ombros, acha que precisa lutar sozinho, mas eu lhe digo, descanse. Pare de segurar as rédeas com tanta força, porque o que é seu já está a caminho. O que você precisa não está fora, mas dentro, na minha voz que sussurra quando tudo silencia. Confie, porque eu sou a verdade. Confie, porque eu sou o caminho. Confie, porque eu sou a vida dentro de você. Não se perca nas ilusões da dúvida. Não se prenda aos seus olhos, aos que os seus olhos veem, ou ao que o seu medo diz. Feche os olhos da carne e abra para os olhos da alma. Quando você se render à fé, verá que nunca houve separação entre nós. Eu sou o que sustenta seu ser, o oceano onde você mergulha, o amor que jamais o abandona. Apenas venha, apenas confie, apenas seja. E é com essa energia que a gente vai passar por uma nova fase. A fé fala sobre essa nova estrutura da realidade que a gente vai viver. E as águas, principalmente a fé, ela leva a gente a ter essa cosmovisão, essa visão do todo, esse olhos de fé para caminhar sob caminhos da fé. A gente entender isso, que a fé é uma nova estrutura da realidade, faz com que a gente entenda que a fé não é apenas um conceito filosófico ou uma virtude espiritual. Ela é uma força fundamental, que fundamenta a estrutura que a gente dá o nome de realidade, de vida. Quando a gente fala da fé aqui dentro dessa cosmovisão que as águas de Micael nos traz, a gente se refere de fato a um princípio ativo, uma vibração
que sustenta e molda toda a experiência humana. Não só a nossa experiência, mas toda a experiência humana. Então, de fato, aqui tem um princípio ativo, tem um sustento, tem uma estrutura e que nos coloca num outro lugar para a gente viver um outro tipo de experiência. A maioria de nós enxerga a fé como um ato de acreditar em algo, sem evidências. Mas eu confesso, eu acho que isso é uma visão limitada da fé. Na verdade, a fé, ela não se trata de acreditar sem ver, mas sim de ver antes de se manifestar, antes mesmo da gente acreditar. Vocês entendem que tem uma outra nuance aí, tem um outro tom, tem um outro princípio ativo nisso? A gente acredita que fé é acreditar sem ver. As águas de Micael, esse nível de consciência fé, fala da gente ver antes, da gente acreditar naquilo. É quase que o inverso. Mas Mari, como que eu vejo algo sem que eu acredite? Você vê, porque você confia naquilo que você vê. E logo que você vê, aquilo em algum tempo passa a ser manifesto. A fé real, ela não é esse salto no escuro, mas ela é sim um alinhamento profundo com a verdade que já existe, que ainda os nossos olhos físicos não percebem. É uma compreensão essencial para a nossa jornada. Quando a gente entra no processo das águas, a gente não está apenas bebendo líquido que tem uma informação diferente. A gente está acessando frequência que reorganiza a nossa estrutura interna. E o que acontece primeiro? O corpo, ele sente esse impacto. Dá um choque. Muitos têm algumas reações. Depois a mente vai e toma a frente. Ela começa a resistir. Depois vem para a parte do ego e o ego tenta compreender. Mas para além dessas camadas, todo o campo vibracional que está sendo ancorado dentro da gente propicia a mudança. Só que a gente tem essa leitura de que a gente vai mudar. Só que a gente precisa vir um passo antes, que é a mudança já aconteceu para você estar aqui. Então vocês chegaram aqui porque a mudança já aconteceu. Aqui é como se houvesse minimamente uma lapidação, minimamente uns checks de informação. Mas Mari, eu caí aqui de paraquedas e nem acho que eu estava procurando por mudança. Não importa. O que importa é você ter essa visão de que se você está aqui é porque já aconteceu algo. Você não está aqui para ver, para crer, e nem para crer, para ver. Você está aqui movida por fé. Você está aqui acreditando sem ver. Você está aqui vendo antes mesmo de acreditar. Você está aqui se fazendo manifesto a mudança. E o que permite a gente atravessar esse processo
sem resistência. E fala o processo das águas de Micael e o processo pós-águas de Micael. Vai ser a fé. Vai ser a fé. E essa reestruturação nova com pilares de confiança. Mas Mari, eu confio em quê? Nós vamos confiar e estamos confiando nessa consciência unificada. Nós estamos confiando e sendo confiados a Micael. Mas Mari, então eu vou adorar algo que eu não sei. Não é sobre adoração. É sobre uma regência. Porque Micael não é um ser isolado, ele é uma estrutura de consciência compostas por múltiplas consciências interligadas, ou seja, nós somos Micael. Nós formamos a consciência dele. E ele é aquele que é como Deus. E ele é feito humano, Jesus Cristo. Ou seja, se a gente empacotar tudo, a gente é Cristo. A gente está tomando dele. E não é que a gente está se aproximando dele fora. Não, ele está se realocando em nós. Em cada um de nós. E aí a gente fala da formação de uma consciência coletiva. E Micael é essa consciência coletiva. E aí a fé entra não como um poder ou um fenômeno individual. Ela paira e opera nesse nível coletivo, sustentando a nossa realidade, a realidade fora de nós. E nos levando para além dessa percepção limitada nossa. Ou seja, a gente começa a ter essa cosmovisão, essa coisa macro, para poder dar um hiperzoom e enxergar nossa vidinha, nosso cotidiano. Quando a gente entende esse deslocamento de macro e micro e aonde eu tô nisso tudo, quando a gente entende que eu sou Mariana, ok, tenho a personalidade Mariana, mas eu também sou e tenho minha consciência num macrocosmos, numa macroconsciência, que é Micael, e faço parte dessa consciência e me interligo a ela com tantas outras pessoas, eu preciso estar muito alicerçada nessa relação entre fé e confiança. E eu falo que a fé não é essa fé verdadeira, dessa relação com todo, não é um ato de submissão a uma ideia. É um reconhecimento dessa estrutura, porque ela já existe. Ela sempre existiu. Não é novo, é desde a Gênesis, é desde o fundamento da Terra. E quando a gente fala sobre confiar no processo invisível das águas, a gente está falando desse fenômeno que é a gente não se apegar a uma ideia e sim a um reconhecimento daquilo que a gente é. E aonde mais pega? Talvez pegue para vocês, porque eu vivo isso, né? Eu senti isso. Então, por mais que eu tenha tido dúvidas em algum momento lá do começo,
mas foi em mim, né? Isso não faz de mim diferente ou, enfim, melhor ou pior, mas foi em mim. Mas talvez o que pode pegar em vocês, para essa compreensão maior da fé e dessa interligação e desse assumir que somos consciências e que fazemos parte de uma consciência maior, é a resistência. Porque a resistência, logo, ela vem junto com mudança. E mudança gera dúvida. E aí a mente exige provas. O medo fica, né? Ele fica pisando em ovos. Então, ao beber da fé, a gente vai dissolver essa resistência. Porque de fato a gente sobe e vem para um outro nível. E esse nível fala de uma antecipação da certeza em si. A fé não é apenas a confiar no processo das águas, porque vide, as águas funcionam. Elas estão aqui. Elas podem parecer que não funciona para muitos, mas funcionou para mim e isso já está validado. O que a gente precisa entender e criar é um campo em que a gente entre numa parte muito peculiar do processo, que é a decisão, é a virada. Porque tudo vai vir depois da gente passar por essa atualização, essa nova configuração. Mas Mari, e as outras águas? As outras águas são preparatórias para a chegada da água da fé. A Déia até me perguntou, Mari, eu senti sei lá, tá conversando com alguém e aí indicar e falar, olha, eu vou fazer para você a água do caminho, eu vou fazer a água X, vou fazer a água Y. Aí eu falei, Déia, eu não vejo assim, nunca foi me orientado ser assim, e eu acho que você isenta a pessoa de fazer uma trajetória, de passar, né, de água em água, porque elas têm uma lógica de ser assim, elas têm um porquê de ser essa sequência, elas têm uma quantidade de frequência. Então, não vejo, né, essa abordagem. Eu vejo talvez você derramar no sentido, olha, tá aqui, tem um processo que chama Águas de Micael e começa aqui e termina ali. Mesmo porque pode parecer que você tá achando que ela precisa de caminho. E ela talvez não esteja precisando do caminho, ela precisa de verdade. Ela vai precisar de perfeição, mas num outro nível, só depois que ela entender sobre verdade, só depois que ela entender de caminho, de vida. E eu tô dizendo isso porque a gente vem sofrendo pequenas atualizações, mas agora é uma... Sabe quando você disrupta, assim, a atualização das atualizações? É uma nova configuração. Porque a fé, ela é o caminho que leva a gente para a liberdade, que antecipou liberdade e paz, e que leva a gente para a cura. Muitos de nós precisa de fato se curar das dores, dos traumas, dos padrões cristalizados. Precisa ter um choque vibracional. Independentemente se o corpo for sentir, se a mente for questionar, precisa expandir a consciência.
precisa reestruturar internamente, ressignificar muita coisa. E a água da fé vem com esse ponto crucial. A fé, ela é tão necessária que ela é como se a gente fosse atravessar a ponte entre dor e cura. Ah, mas Mário, eu não tenho uma questão específica, não me encaixo em nenhum tipo de trauma, de dor, não tenho dor física, enfim, tenho uma vida ótima. Tá, mas talvez tenha um vazio. Ou, não tem, tá tudo bem, eu sou bem trabalhada espiritualmente. Perfeito. Não deixe de ser essa ponte para viver o que de fato é a cura. E a cura, gente, ela é um lugar muito confortável, porque a gente dissolve as ilusões. É uma dissolução mesmo. E diferente do que muitos acham que é desconfortável, porque o velho precisa ceder espaço para o novo, eu arrisco dizer que ela é muito confortável, principalmente para aqueles que amam o novo. A cura, ela é um intervalo entre o que a gente era e o que a gente está se tornando. A gente vai beber dela 21 dias e a gente vai ver que a gente vai passar por um deserto, um momento de vazio, um espaço. E a gente só vai conseguir passar porque nós vamos estar com um sustento, que é a fé. Cristo viveu essa jornada de forma extrema. Ele sabia que a crucificação viria, mas ele também sabia que a ressurreição estava ali. E o que sustentou ele naquele momento? Uma fé absoluta no processo. E esse mesmo princípio se aplica aqui. É uma travessia pelo desconhecido? É. Exige confiança? Exige. O corpo pode gritar? Pode. Pode sentir um impacto? Pode. A mente vai questionar? Está questionando todo minuto. Mas a consciência sabe que está caminhando para esse lugar de cura. Mesmo eu achando que aparentemente não tenho nada para ser curado. A água da fé, ela é um ponto de inflexão na nossa jornada. E ela tem esse papel fundamental. Ela apenas não fortalece a confiança no todo. Ela ajusta a gente para que a gente se torne um criador consciente da nossa própria realidade. A fé real, essa fé, ela não espera que algo aconteça para então a gente acreditar. Ela é fundamentada na certeza. E essa certeza que altera toda a estrutura velha nossa. A gente vai ficar reconfigurado e com uma nova percepção sobre a realidade. Então antes a gente precisava ver para crer. Agora a gente passa a vibrar a certeza antes de qualquer evidência.
Tá, trocando em miúdos. Eu e o Thales estamos para viver uma transição aí. Eu e o Thales que está ancorando isso. E a gente está muito na certeza. Mas assim, montados na certeza. E no começo do ano, ano novo, nós ganhamos uma champanhe. E aí tá lá na geladeira, a gente não bebe, enfim. Eu guardei porque eu falei, olha, na hora que acontecer aquilo que é certo que vai acontecer, a gente vai comemorar. E aí hoje eu abri a geladeira, vi ela lá e falei, amor, nós temos que fazer o oposto. Não é certo para nós? É. Já aconteceu? Já aconteceu. Então nós vamos comemorar. E aí ele olhou para mim, faz sentido. Porque já aconteceu, então eu não vou esperar que se manifeste, que chegue até mim para eu comemorar. Não, eu vou comemorar porque já é manifesto. E aí o tempo das coisas não sou eu que controlo. E aí a gente combinou de comemorar e não esperar para. E aí é onde entra a inversão da lógica. Que a gente sempre espera para e quando acontece, a gente comemora. Isso é chamado fé. Como a gente inverte essa lógica, como a gente confia e sabe, nem acredita, sabe que já aconteceu, a gente comemora o manifesto. E é aí, gente, que tem um tom, tem uma nuance muito peculiar da fé, muito peculiar deste nível de consciência, muito sutil também. É aí, com a inversão dessa lógica, que o milagre acontece. A fé propicia essa ativação milagrosa, essa inversão de conceitos e ativa um potencial criador, um potencial micaélico que eu falo dentro da gente. Mas Mari, você sempre viveu assim? Não. Dentro dessa minha jornada aí de 11 anos de águas, claro que eu oscilei. Esse mindset foi me passado há muito tempo atrás. Claro que nós oscilamos, eu e Thales. Vacilamos, né? Porque poderia ter criado inúmeras outras coisas com essa certeza, com esse mindset. Mas de um tempo pra cá, essa ancoragem, essa energia tá muito à tona, sabe? Tá muito me trazendo muita certeza. E eu creio que é uma maturidade espiritual, de fato. É um ápice de maturidade espiritual. E que bom que eu tenha chegado nesse ponto, passado por outros tipos de experiência e poder trazer isso para vocês, mesmo que vocês não entendem racionalmente, mas que sintam e que estejam nesse momento, para poder viver essa estrutura dessa forma e não passar pelo que eu passei, para não ter as dúvidas que eu tive, para não colher a nova realidade que eu não colhi em algum momento. Nós estamos tendo essa oportunidade
de ser Micaéis, de ser esse ser humano, de ter essa vibração, de fazer parte dessa estrutura, de entender que a fé não está separada de quem a gente é e que ela é uma parte inata da nossa existência. A fé é o nosso coração. Estruturalmente falando, é nosso coração. E quando a gente ativa a fé, quando a gente ativa esse órgão, a gente está, na verdade, lembrando do que já é. E não é de quem a gente é do que já é. Por isso que tem coisas que a gente tem muita certeza que vai acontecer. E óbvio que tem uma linha tênue entre o que eu quero que aconteça e o que é certo que aconteça. É uma linha muito tênue e que exige essa internalização, essa decodificação através do nosso órgão, através do coração. E eu acho que talvez vocês já tenham passado por isso. Em algum momento da vida de vocês, sabe quando você fala, eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas aí você sabe ali naquele fundinho que é um querer teu. E aí quando não acontece, dá até um alívio. E tem outras coisas que você fala, vai acontecer. É uma certeza, é uma lembrança que aquilo já é. É como se fosse uma lembrança, você fala, E não importa o tempo que aquilo se consolide, que aquilo se manifeste. Não importa. Mas você sabe que aquilo vai acontecer. Essa é a real. Essa é a fé. Micael, Águas de Micael, ele não cria algo novo dentro do indivíduo. Ele ativa o que sempre teve aqui e aí. E a fé é como se fosse a chave para essa ativação, sabe? E quando a gente decide confiar no processo, é como se a gente não estivesse apenas nos entregando para o processo, a gente só está reconhecendo. É um reconhecimento. Logo quando a gente reconhece, isso é muito libertador, porque dissolve o peso, dissolve o sofrimento. A fé dissolve o sofrimento, gente. E ela é como se fosse um último salto de consciência. E quando a gente salta, a gente vê que o sofrimento, ele nasce unicamente da resistência. Da resistência. Quando a gente luta contra a realidade, seja ela qual for, tem dor. Quando a gente tem medo do futuro, seja ele qual for, a gente tem ansiedade. Quando a gente está apegado ao passado, a gente tem angústia. E a fé vai dissolvendo essas resistências, dissolvendo esse sofrimento. E ela vai nos permitindo aceitar o fluxo real da vida, com confiança, sabendo que
tem uma operação acontecendo a favor do nosso crescimento, a favor da nossa expansão. É como se a gente dissesse assim, ó, eu confio, eu aceito, porque eu já sou aquilo que eu tô querendo me tornar. Eu tô querendo me tornar o quê se eu já sou essa pessoa? E eu saber que eu já sou, eu me entregar a isso, não é que eu entre num caminho de passividade, não. A gente entra num estado de poder absoluto. Por isso que eu falo assim, né? Várias lives eu trago isso. A gente assume uma postura. Porque a gente entra num lugar de muita sabedoria, que é assim, ó. A gente entende que a gente já venceu, porque a gente não luta contra nada, a gente só caminha. O Thales tem uma frase que ele muito fala, né? Fala muito, que é: eu vivo a vida, eu só quero viver a vida. E é basicamente isso. E eu só quero viver a vida não fala de não vou esperar, né? Ou vou estar em... Não, eu vou estar num estado, numa postura de vida. E aí eu vivo a vida. A fé, gente, é essa reestruturação. Ela não é só um estágio, né? A gente veio até aqui, em alguns momentos eu até expliquei isso, né? Que são plataformas de consciência. Então você bebe a verdade, bebe o caminho, como se você fosse alçando plataformas, como se você fosse subindo degraus. Porque são níveis de consciência, porque tem um campo ali, porque tem frequência ali, porque tem novas informações ali. A fé não é só esse estágio, essa plataforma. A fé fala sobre o processo todo. A fé fala dessa cosmovisão, desse todo. É um momento, é um novo momento. A gente vem caminhando por muitas transformações e agora a gente está nessa decisão final, como se fosse uma decisão final, que é, se for ver, fácil, né? É uma decisão final tão fácil, que é confiar plenamente. Em si. Olha que doido. Porque talvez vocês estivessem esperando eu falar confiar plenamente em Deus, né? Ou confiar plenamente naquele que é com Deus, Micael. Ou confiar plenamente na nossa proximidade humana, que é Cristo. É juntar tudo isso. É tomar essa decisão de confiar plenamente em mim. E não oscilar mais. Não oscilar entre dúvida e certeza. Não achar mais nada. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. A fé ativa a gente de uma forma tão absoluta
que a gente acha estranho não sofrer, porque não tem mais sofrimento, não tem mais resistência, não tem medo, tem só certeza. E certeza é a cura. É a transformação pela fé. É um realinhamento, é uma nova percepção. A gente deixa de sentir com os sentidos físicos e passa a ser experimentada como uma manifestação direta dessa verdade que paira. E a gente não tem mais a fé cega. Porque ela vem, ela antecipa e ela confirma no mesmo time. E aí o corpo às vezes fica tentando ajustar, né? Nos antigos paradigmas. E aí você fala, corpo, fica de boa aí, mente, fica de boa aí, porque eu tô num outro nível. É o alicerce da cura. A fé fala dessa força universal que a gente foi carregado nesse processo das águas até aqui. Por isso que eu falo muito, né? As águas de Micaela dá essa autonomia, porque a gente chega nesse ponto de eu. Mas Mari, então eu deixo de precisar de Deus, ou deixo de precisar da religião, ou, né, enfim, da filosofia que eu sigo? Sim e não. Você só se integra a tudo isso. Você só tira ele de lá e entende que está aqui. Que a conversa é interna, que as decisões são internas, que os acessos, por mais que pareçam que estão em outros níveis, estão aqui. Você se carrega dessa força universal, desse poder. E pode parecer desafiador. Só parece. Porque tudo isso, toda essa experiência, ela faz parte desse plano maior. Deus, na sua bondade, na sua infinitude, ele tem esse propósito de transformar, de nos transformar nele. Olha que doido. E aí ele fica nos alinhando intimamente para a gente transcender a limitação, para a gente abrir mão dessa realidade e ir para uma realidade mais ampla, para a gente se unir àquilo que não é palpável, aquilo que não é visível. E sabe como ele faz isso? Nos deixando autênticos. De fato, nos deixando únicos. E vocês vão sentir e usar essa palavra. E vão perceber, eu estou muito autêntica. Eu estou muito única. Os meus pensamentos
eles não entram em lugar nenhum. A minha postura de autenticidade, o meu jeito, onde eu toco, o que eu falo, o meu jeito de vestir. A gente fica rendida, confiante e autêntica. Em suma, em síntese. Só que precisa de quê? De entrega. Precisa de renovação. Precisa de cura. E quando eu falo cura, nós vamos falar extensivamente disso. Não é só curinha, né? É. E aí, se é que já não está tendo, vai ter toda essa integração para vocês co-criarem conscientemente. E aí a gente vai deixar dentro dessa nova criação de realidade, dentro dessa nossa nova realidade, dentro desse novo lifestyle nosso, a gente vai deixar de ser um seguidor de Deus passivo, mas alguém que reconhece que tem capacidade própria de se transformar o mundo a partir disso. E aí vira uma integração do que eu sou, do que eu acredito que sou como humano, para ser humano. E esse match, ele contribui para a criação do todo harmônico. Minha vida em harmonia e tudo fora de mim em harmonia. E não é harmonia que, tá tudo lindo, tá tudo campos verdejantes. Não, não é isso. É o meu olhar diante aquilo que eu vejo. E aí eu vejo harmonia, mesmo vendo caos. Vamos beber da fé. Embebidos da fé, o que Deus espera de nós? Logo, Ele, que eu sempre botei fora, tá dentro. E a gente vai perceber e vai ser convidados a transcender de fato as aparências, reconhecer a presença através da nossa presença em cada instante da vida. Da gente aprender a ver com os olhos da fé.
da gente abraçar o tempo, mas entendendo que o tempo é eterno. Deus vai nos colocar e nos coloca e para todo sempre numa cosmovisão muito libertadora que vai eliminar o sentimento de separação e isolamento. E a gente vai sentir algo muito peculiar, que é unidos a uma consciência coletiva maior. E aí, de fato, a gente vai entrar no lugar de eu já sei meu propósito. Eu já até atuo no meu propósito. E mesmo que minha ação seja pequena, ela carrega uma energia grandiosa. A fé, essa porta de entrada para essa nova realidade. A fé se manifesta com essa força e reorganiza a gente. Que a gente possa abraçar esse momento, que a gente possa nos abraçar, pra gente, de fato, nem que não mude nada nas nossas vidas, que a gente mude a nossa visão sobre a vida. E que a gente se torne verdadeiramente um canal de luz. Verdadeiramente um canal. E que a gente verdadeiramente irradie amor. E que verdadeiramente a gente entre nesse lugar de maturidade espiritual, de autorresponsabilidade e de entendimento de que nós somos uma consciência, nos coletivizando para essa verdade e que a gente sim pode fazer grandes transformações no mundinho que a gente vive e no mundão como um todo. São os meus votos para vocês, para mim mesma, que a gente possa estar 100% nesse lugar de fé. A gente bebeu hoje a fé, nós vamos ficar quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo a gente vai preparar a cura e beber da cura, na mesma intensidade. Porque a partir de domingo, contando o domingo já como dia 1, eu vou fazer 21 dias de cura. E no domingo eu vou fazer 8 da noite, mas a partir da segunda-feira eu vou fazer 8 da manhã, que é o horário em que a Júlia tá na escola. E acho que as coisas vão ficar melhor aqui. Então talvez eu vá abrir só pelo Instagram, não decidi ainda se vai ser Instagram e Zoom, mas aí eu comunico, né, no domingo, enfim, na segunda mesmo,
pra gente ancorar essa cura, pra gente entender. É claro que a gente vai revisitar as frequências, porque a cura por si só, a água da cura, ela tem todas as frequências. E viver a cura tal como ela é, tal como ela deve ser, já estruturados na fé. É isso. Aproveitem esses dias, internalizem, escrevam, meditem, orem, transbordem e bora viver a fé inteira. E a gente se vê no domingo. Tá bom? Beijos. Até. Tchau. É isso. A fé. É aquele tipo de água que a gente fica num outro tom, né? A gente fica com outro tipo de acesso, a gente fica com outro tipo de energia mesmo. Ela paira uma calmaria, mas ela, ao mesmo tempo, mexe intensamente com todas as estruturas, reorganiza. É isso. Beijos, até mais.